Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos. Chegou sexta-feira, chegou dia de Verdão contra o Chelsea pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes em Família. Vamos acompanhar aqui as notícias do G4 Band Esportes com Paulo Massini, trazendo a preparação do Verdão, que está vindo forte para esse confronto. Abel Ferreira preparou boas mudanças aí, mesmo com a zaga desfalcada. Temos aí uma escalação do Palmeiras que vai vir para cima do Chelsea, hein? Então vamos acompanhar aqui, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like para fortalecer. E é isso. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. É possível ganhar do quarto colocado da Premier League? É possível, mas é preciso fazer o que o Palmeiras não fez até aqui. Nesse ponto, o Vessa tem razão. Vai ter que jogar mais hoje do que jogou até aqui, né? O Chelsea ganhou um torneio de terceira qualidade lá na Europa, vem remontando o seu time, tem um treinador novo, mas terminou em quarto lugar na Premier League. Isso não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa, não é um adversário qualquer. Tá? Então, só fazendo esse registro. Agora, é claro que se passa hoje, passa o Fluminense, por exemplo, é um jogo igual, cara. Quem vai passar? Né? O Al Hilal, pode ser também um jogo igual, aí é outra discussão. Mas hoje é algo que vai entrar para a história do Palmeiras se o Palmeiras passar, cara. Ficar entre os quatro no Mundial, com 32 clubes, com tanto tamanho, com tantos times, né? Fora do seu habitat natural. É algo gigante, cara. Isso é fato. Para mim é fato, não sei para vocês. O que eu queria falar sobre esse negócio que o Luciano falou, o Palmeiras não jogou o que se espera até agora, tá fazendo um campeonato mais ou menos e tudo mais e tal. Aí eu fiquei pensando, quem é o time que faz um campeonato e fala, pô, esse time aqui faz um baita campeonato, hein? De todos eles que estão lá ainda. Eu posso até dizer, um Al Hilal faz um campeonato legal. Empatou com o Real Madrid, eliminou o Manchester City. Esse, para mim, é o que faz o melhor campeonato. Mas tem mais algum outro? Todos eles têm suas questões. Talvez o Bayern de Munique jogou com os reservas lá contra o Benfica e perdeu. Mas quem mais faz um campeonato assim que você fala, rapaz, esse aqui vai chegar? Pela expectativa, o Fluminense não faz? Que era tão baixa a expectativa? Sim, mas teve os seus dois jogos bem mais ou menos. Um que ele... gostou subindo os balões aí? Um contra o Mamelodi lá, que suou ali para empatar, né? Foi ali. Isso, e o outro contra o Santos, que jogou mal e ganhou. Né? Mas não fica, né? Não cola. Não cola no Fluminense. Não Cola no cola, não Palmeiras. cola. Não cola pela Cola, expectativa, né, cola, Massa? Porque não. todo mundo, né? Não cola no Fluminense porque é a história do farso humilde, né? Ah, tem um treinador brasileiro, tem não sei o quê, o Palmeiras levou não sei quantas toneladas lá para os Estados Unidos. No Fluminense não cola. Se o Fluminense perder hoje, tá tudo bem, tá feito, ó, Tem razão. deu, tal, beleza, ok, tá tudo Tem razão. certo. O Palmeiras Tem gastou um olhar 400 mais milhões rigoroso sobre o Palmeiras. O Palmeiras gastou 400 milhões não para o Mundial, gastou para a temporada. Então, O Palmeiras está. Você não pode punir o clube porque ele é bem organizado, cara, claro tem que dinheiro. não. Então, mas a Obviamente tua que não, fala mas pune o Palmeiras, porque ele investiu 400 milhões, ele tem que ganhar o Mundial. Para, né, meu? não. Pelo amor de Eu em Deus. nenhum momento na minha primeira explanação falei que era obrigado a ganhar. Em nenhum momento. Zero, zero. Não... Pelo contrário disso, não se controla o chaveamento. Ganhar de 3, o Flamengo se ganha lá passando de PSG, Bayern, tal, aquilo seria uma loucura. Então, isso não dá para controlar. Eu não falei obrigação. Eu só quis ponderar que o Palmeiras não faz de maneira geral. Ele não cometeu erros, mas tem problemas que eu estou apontando antes, porque depois iam falar que eu ia ser engenheiro de obra pronta se caso aconteça uma eliminação para um time europeu, que também é um negócio bem natural, ainda mais sem ter uma linha de zaga quase inteira. Mas, sinceramente, eu não falei em nenhum momento que era obrigação do Palmeiras ganhar. Pelo contrário, obrigação é de Bayern, PSG, Real, desses gigantões aí. Isso sim, para mim, é obrigação deles. Fala, Massa. É isso, cara. Acho que não há mais nem discussão. Que se coloca sobre o Palmeiras, né, uma coisa que não cabe para mim, Não, entendeu? mas assim, tem um ponto, né, Massa? O Flamengo caiu fora, mas pegou um chaveamento lá que se embananou e aí perdeu bem perdido. Aí, tirando o Flamengo, que estava ali na mesma raia do Palmeiras, os outros estavam em outra. Mesmo o Botafogo, vai.
apesar da grana que gastou. Né? A expectativa era sobre o Palmeiras. E isso não quer dizer que tem que ser campeão ou que não ter chegado onde chegou é pouca coisa. Acho que é bastante. Mas é compreensível. Agora que tá o que mais tinha expectativa e o que menos tinha expectativa, e os dois estão lá, você fala, bom, é desse aqui que a gente vai cobrar. Acho que tem sentido isso. É um pouco Embora do a brasileiro, montanha... né? Ninguém Hã? cobra do Juventude, campeão brasileiro, mas cobra do Sim. Palmeiras. É normal, eu acho que Ó, o mas time. você está colocando o Fluminense na mesma vibe do Juventude. Não para, não fala Não. isso. Não é, Não, Em né? termos pô, de 20 não, clubes, você vai cobrar o de menor investimento pô. ou o de maior? Numa Copa do Mundo, você arrasta esse mesmo raciocínio para uma Copa do Mundo de clubes. Você vai cobrar o que tem Então maior é isso. investimento. Me O parece até Fluminense meio natural o isso. Fluminense é o coitadinho da história. Parem com isso, que é discurso feio, velho. Pega. Mas ele não é, Massa. Mas ele é Coitadinho, porque ele coitadinho é a tem. palavra ruim, claro, Ah, pelo amor de Deus, né, gente? mas Pelo amor ele, de Deus. dos 8 Fluminense, que estão lá, é o de menor investimento. Não tô certo? isso, ok. Você pode. Disparado. Você colocar na conta do investimento, não tem discussão. É um fato, né? Então, se o Fluminense perder do Al-Hilal, tá tudo bem? Não tá tudo bem, né? Não sei. Eu acho que vai tá com. Para mim tá tudo bem. Eu nem esperava que ele ia estar ali. Eu acho que Ele tá num lugar que volta. a gente Mas nem assim, como eu imaginava. acho que se o Palmeiras perder pro Chelsea hoje, também tá tudo bem, hein? Muito tudo bem. Sim, pegou um europeu e é isso aí. E é muito difícil. Por isso que se caso aconteça de Palmeiras ou Fluminense ganhar um negócio desse, para mim é o maior título da história de um clube brasileiro. Não tem. Ah, o Santos ganhou do Benfica do Eusébio. Beleza, mas era um jogo lá. É outra coisa. Vira para mim o maior título da história de um clube brasileiro. Não tenho a menor dúvida disso. Se for campeão, É. sim. A montanha que carregou Ah, que o Inter passou. ganhou do Barcelona do Ronaldinho. Beleza, Um mas jogo não só. teve que jogar 7 jogos. É Não, outra não. coisa. Não, qualquer brasileiro, se for campeão, é o maior título internacional da história, fácil, com Sim, alguma folga. tenho a Tem nem menor dúvida discussão, disso. tem nem discussão isso. Agora, Massa, ontem o Abel deu entrevista, uma boa entrevista, né? Ele estava mais leve e tudo mais. E o Abel, cara, eu sempre falo, o Abel, ele entende a alma palmeirense como até alguns palmeirenses não entendem. É impressionante. A, a perspicácia do Abel, além de ser um ótimo técnico, não estou falando nem do campo, estou falando do entendimento da alma palmeirense. Ele fala: claro que seria uma vitória importante para o futebol brasileiro, mas antes de tudo é uma vitória para nós, palmeirenses. Isso é o Palmeiras com nome e sobrenome, Massa. É como o Palmeiras gosta, e aí ele acrescenta: o Palmeiras é azarão, que é também como o Palmeiras gosta de se colocar, e aqui não há uma crítica a isso, é o modo de, como diz você, ser e estar. É assim que o Palmeiras se sente bem. E o Abel, cara, ele consegue captar isso de uma maneira que até alguns palmeirenses não conseguem. Ele captou isso desde que ele pisou no Brasil, né, cara? É uma coisa que ele faz e faz muito bem feito. A pergunta eu vi a coletiva, né? A pergunta de um jornalista americano mesmo, lá da Filadélfia, perguntou se ele se sentia um underdog, uma coisa assim, por estar para jogar contra o Chelsea, né? E aí ele aproveitou o fato, falou, é isso mesmo, vem os americanos torcer pelo Palmeiras, né? Contra os 4 de ingleses, né? julho. Isso, então, cara, é óbvio que esse lugar é mais confortável, não para mim, eu não tenho assim essa questão, mas não tenho o menor problema de dizer que quando o Palmeiras é favorito, dizer o Palmeiras é favorito. Não tenho nesses últimos 10 anos, eu aprendi a conviver com isso, né? Então, neste lugar onde o Palmeiras está, é colocar algumas coisas na cabeça dos jogadores, né? Uma delas é que é possível você fazer um bom jogo hoje, jogar mais do que jogou até aqui, nesse ponto o Vessa tem razão, e tentar se classificar, né? Agora, tem muitas questões táticas e técnicas que a gente precisa observar, né? Ô, Massa, questões campo e bola. Eu ouvi já hoje que de Vanderlan pode não jogar e tal. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que ele não vai mexer de novo.
porque o Bruno Fux já entrou, não foi agora, né? Entrou já antes, então, na vaga do Murilo. Então, ele já está ambientado ali. Tem o Giai. Vai ter que colocar o Mikael, né? Então, ele não vai improvisar ali mais um jogador, senão vai ficar uma coisa, né? Vai virar uma coxa de retalhos. O que eu penso que ele pode fazer é colocar o Felipe Anderson na direita, né? 3 zagueiros, né? Giai, Fux e Mikael. Aí Felipe Anderson e o Vanderlan. Eu não sei se ele teria essa coisa de colocar os 3 volantes. Eu colocaria, né? Mas enfim, acho que ele vai de 2, ele vai com o Aníbal Rios e o Estevão por dentro, caindo mais pela direita, né? Para trabalhar com o Felipe Anderson nas costas do Cucurella, e o Alan pelo lado esquerdo para ajudar o Vanderlan e o Vitor Roque no comando de ataque. Quando você tem um pouco mais de tempo, né, a Copa do Mundo são muitos jogos, e a gente aqui no G4 fala de todos os times e tal, fica um pouco mais difícil. Quando vai para o mata-mata, né, a gente vai pensar no olhar para o adversário em questão, né? O Chelsea tem uma forma bem definida de jogo, e eu vou insistir nesse plano. O Palmeiras não pode fazer o que fez na outro jogo contra o Chelsea, fazer linha de 6 e deixar o Rony lá marcando o lateral. O Palmeiras precisa sair lá de trás e marcar a saída de bola do Chelsea. O Chelsea sai com 3-2 e joga nas costas do meio-campo do adversário o Enzo e o Palmer, que é um diabo, um jogador bom. Os dois são muito bons, né? Então, vai ter que alternar isso, e imagino que o Palmeiras esteja melhor fisicamente que o Chelsea. Quanto mais você prolonga o jogo, mais você pode ter vantagem nisso. E no banco de reservas, o Paulinho tem condições de jogar 30, 40 minutos. É uma apuração minha, tá? 30, 40 minutos. A partir de 40 minutos, ele começa a sentir a contusão, né? Ele entra, joga, ele não sente quando começa o jogo, mas depois começa a incomodar muito. Depois dos 40 minutos, 30, 40 minutos. Então, é um jogador que pode ajudar o Palmeiras a decidir numa eventual prorrogação, ou lá no segundo tempo do jogo, se o Abel decidir que dá para ganhar o jogo, o Palmeiras está bem no jogo, e ele pode fazer a diferença. Então, essas questões, Mikael, Vanderlan, como eles vão responder, e a questão do Estevão, né, que é uma questão fundamental. O Estevão está mais reflexivo antes desse jogo. Tem uma imagem dele ontem, né, de manhã, sentado sobre a bola, né, chegou no campo para o treino e ficou ali sentado, olhando e tal, porque, cara, querendo ou não, para a cabeça dele deve estar difícil. Não deve estar fácil, né? Assim como deve estar complicado para o Pedro Neto decidir se vai jogar ou não. Sim, Né? essa é uma questão, vamos Porque, falar. porque isso é muito pessoal, né? Então, se o Estevão não tem feito um ano bom, e não tem, talvez seja esse o jogo da redenção, né? Como vai se comportar o Vitor Roque? Né? Como que esses jogadores vão se comportar em campo diante do Chelsea? É uma coisa que a gente não viu ainda. O primeiro jogo, Porto. Porto não está na prateleira do Chelsea. O Palmeiras fez um bom jogo. O segundo tempo contra o Ali foi bom. O primeiro tempo estava nervoso, aliviou o gol contra, né? A cobrança de falta do Aníbal. Depois vem um jogo muito ruim contra o Inter Miami, mas mesmo assim, o Palmeiras jogou 30 minutos e conseguiu fazer os 2 gols de empate. Aí você vai para o Botafogo. Para mim, o melhor jogo do Palmeiras na competição foi contra o Botafogo. Falta eficácia, que hoje não pode, tem que ter eficácia. Você tem 5 chances de gol, você tem que pelo menos chutar 5 no gol, né? Finalizar bem. E está posto. Agora, o Abel, o Palmeiras, nesses 5 anos, ele nunca foi o que as pessoas cobram que o Palmeiras deveria ser. E nunca será com esse treinador. A filosofia dele não é essa. A filosofia dele é ganhar. O que eu preciso fazer para ganhar, certo? Esse é um ponto. Então,
parte deste princípio, que estratégia eu preciso ter. Prova é que o Felipe Anderson, como disse o Vessa, foi abduzido da competição, jogou contra o Porto, não jogou mais, entrou o Alan, saiu o Alan, põe o Alan, tira, entendeu? Ele jogou o Flaco, tira o Flaco, bota o Roque de novo. Ele faz isso, ele quer um time coletivo, ele quer que todos joguem de forma uniforme, faça bem muitas tarefas em campo. E isso é Palmeiras, cara, isso é suco de Palmeiras. Deu muito certo, nos últimos anos e meio já não está dando tão certo, mas é o ônus e o bônus de ter um trabalho longo, sabe? Tem muito torcedor do Palmeiras que fala assim, pô, vocês ficam falando dos 10 títulos que o Abel ganhou, mas ele perdeu outros 15, claro. Quantos títulos por ano, campeonato por ano joga o Palmeiras? Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, né? São 4, 5 anos, são 20 competições. Não dá. Como que você vai ganhar 20, 19, 18? Na verdade, qualquer esportista tem muito mais derrotas do que vitórias na sua vida. Até o Michael Jordan, tal, é óbvio, né? Isso. Não significa dizer que ele não erra. Ele erra, sim. Erra e erra muito. Várias vezes já errou. Mas é isso. Último treino do Palmeiras concluído antes da partida decisiva contra o Chelsea, o duelo que vai acontecer nesta sexta-feira, às 10 horas da noite, no horário de Brasília. A imprensa pôde acompanhar os minutos iniciais do treino desta quinta-feira. Deu para perceber algumas coisas ali, mas o técnico Abel Ferreira tem tentado esconder um pouco o jogo. O fato é que ele vai ter que fazer mudanças nesse time. Como a gente vem falando nos últimos dias, 2 pilares do time de Abel Ferreira não vão poder ser utilizados, já que vão cumprir suspensão, no caso, o Gustavo Gomes e o Piquerez. Na entrevista coletiva obrigatória que aconteceu aqui no estádio Lincoln Financial Field, Abel Ferreira explicou, deu a entender, deixou escapar qual deve ser a dupla de zaga titular para o duelo de sexta. É uma oportunidade para o próprio Fux, para o próprio Micael poder mostrar a sua liderança. Temos o nosso capitão, eu é que por norma não gosto muito de dar a braçadeira ao nosso goleiro, porque quando é para ir falar com o árbitro, agora ele tem que se deslocar, mas amanhã quem vai ser o nosso capitão é o Everton. Para este duelo, Abel Ferreira disse que considera o Palmeiras como o underdog, que na tradução literal para o português seria o azarão realmente. Colocou o Chelsea como favorito. Essa partida vai ser bem emblemática para o Estevão, isso porque o atacante de 18 anos vai se despedir do Verdão justamente depois da Copa do Mundo de Clubes e justamente tem como destino o adversário de amanhã, o Chelsea. Abel falou sobre este momento inusitado que o Estevão está vivendo e a tentativa que o técnico português tem de tranquilizar o jogador, deixar que ele jogue bola tranquilo. Ele não vai jogar sozinho, portanto amanhã ninguém joga sozinho. Nunca nas minhas equipas um jogador jogou sozinho. Portanto, corremos uns pelos outros, jogamos uns pelos outros, sofremos uns pelos outros, rematamos uns pelos outros, perdemos uns pelos outros e ganhamos uns pelos outros. Tá tudo pronto e a bola vai rolar nesta sexta-feira, às 10 horas da noite, no horário de Brasília, aqui no estádio Lincoln Financial Field. Vai ser um reencontro entre Palmeiras e Chelsea. Em 2022, os ingleses se saíram melhores, ficaram com o título. E o Palmeiras, nesta sexta, quer escrever uma nova história. Eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, não vou estar a preocupar o que é que vai acontecer. Eu tenho que desfrutar, dar o meu melhor, ajudar os meus colegas, e a nossa profissão é jogar futebol. Eu tenho que a fazer de 2 maneiras: é competir com amor e paixão. Na Betano, você tem mais de 4.000 jogos para se divertir de forma segura. Vire um Eu tenho que dar o meu melhor, ajudar os meus colegas, e a nossa profissão é jogar futebol. Eu tenho que a fazer de 2 maneiras: é competir com amor e paixão. Tudo bem, Edu? Um abração, um beijo a todos, um grande abraço a fã de esporte que nos acompanha. Olha, decidido, eu diria que o Abel está. Agora, o que a gente sabe não é nada. No fundo é isso, o Abel consegue segurar muito bem. Existem muitos caminhos para imaginar o time do Palmeiras para o jogo de amanhã, mas não há nenhuma confirmação de qual desses caminhos o Abel vai seguir, assim. O Vanderlan deu entrevista anteontem.
Não sei até que ponto isso é um indício, né? Enfim, é o único lateral esquerdo que ele de fato tem no elenco. O Palmeiras vai ter 3 zagueiros com bola, né? Giai, Fux e Mikael vão estar em campo. Sem bola, vai ser linha de 4 ou linha de 5. Isso a gente vai ter que esperar a formação que o Abel vai colocar em campo. Eu ainda sigo achando que o mais lógico é ele não, entre aspas, inventar nesse momento com a linha defensiva, mesmo que existam questões táticas a serem observadas, o lado do Pedro Neto, o perfil do Vanderlan, como isso vai ser posicionado, mas eu ainda estou acreditando que Vanderlan no lugar de Piquerez e Mikael no lugar de Gustavo Gomes serão as 2 trocas. Um ponto que a gente estava conversando mais cedo no Sport Center, Edu, e que é um ponto a ser observado, se o Abel pode tomar alguma decisão em relação à formação baseado no sentido de liderança, de experiência. Porque tudo bem que o Chelsea é um time mais novo do que o Palmeiras, mas o Palmeiras é um dos times mais jovens do Mundial, é um perfil. O Palmeiras rejuvenesceu bem o seu elenco e está sem algumas das referências de liderança, né? Sem o Gomes, sem o Murilo, sem o Piquerez, Marcos Rocha e Veiga, que são remanescentes de tempos vitoriosos, né? Ainda mais vitoriosos. Perderam espaço entre os titulares. Será que o Abel poderia reconduzir o Rocha no lugar do Giai ou o Veiga no lugar do Maurício? São as possibilidades que o Abel tem. Mas a gente vai tentar entender um pouco mais do Abel, como é que ele vai montar essa equipe, não só na linha defensiva, Edu, mas na linha ofensiva, né? Questões. O Alan, por exemplo. O Alan jogou pra cacete contra o Botafogo. O Abel vai confiar no Alan como titular contra o Chelsea? Ou ele vai mudar o lado do Estevão, entendendo que o Estevão pode render melhor do lado direito, e aí o Alan sai para entrar o Facundo, ou ele vai colocar o Mike com o Giai, dobrar o lado direito e deixar o Estevão do outro. Sim, tem muita coisa, não há pista sobre o que o Abel vai fazer. O meu palpite é que lá atrás, na linha defensiva, ele vai tentar inventar o mínimo possível, Edu. E essa é a grande dúvida, porque hoje, no camarim, Celso Ardengue, que também é um apreciador do Rio Branco de Americana, me lembrou... Historiador das coisas do que o Felipe Melo também foi meio assim, né? A gente lembra, né, do Felipe Melo na final da Libertadores, foi dar entrevista como capitão. O Abel adora esses joguinhos do futebol raiz, né, do futebol de verdade, não é o futebol com nutelagem. Mind games. Futebol com azeite trufado. O Celso Ardengue não gosta do futebol com nutelagem, é isso? Não, eu gosto disso. O Felipe Melo foi lá Você é raiz, né? Exato, sou. Não, mas falando sério agora, ele foi lá, deu a coletiva como capitão, né? Logo antes da final da Libertadores, inclusive contra o Flamengo, e a gente lembra que o Felipe Melo sequer tinha condição de pisar no chão praticamente na final da Libertadores. Então, eu acho que isso pode estar acontecendo de novo, é esconder o jogo o máximo possível. Tem muito técnico que não faz muita questão de esconder escalação, formação, etc. Mas o Abel, ele é um cara que gosta de mudar ao longo contra, né? Cada adversário que ele enfrenta, ele muda um pouco o time, né? Uma questão de adaptabilidade, né, Bubu? Muito importante. Eu acho que isso faz a diferença no trabalho do Abel Ferreira. E, inclusive, eu tenho algumas dúvidas, mas eu tenho uma escalação na minha cabeça, assim, que eu acho que faria sentido para enfrentar o Chelsea. Qual? Já. Fala que eu quero ver se o Zupac vai concordar. Vai ser tipo, ensina o Jürgen Klopp, esse daí? Ensina. Professor... A minha escalação, assim, pensando nas forças do Chelsea também, né? O Chelsea, inclusive, o Pedro Neto contra o Flamengo, ele joga invertido, justamente para poder explorar a fraqueza do Flamengo. Ele acaba fazendo um gol que não tem nada a ver com isso, e sim muito mais com o erro individual do Wesley, mas dá para ver que o Maresca, ele pensou, né, na descida do Wesley para o campo de ataque para justamente escalar o Pedro Neto com o pé do outro lado, né, do lado esquerdo. Eu imagino que ele venha com o Everton no gol. O Giai não acho que vai perder a vaga. Bruno Fux, Mikael, zagueiro canhoto do lado esquerdo. E eu tô com o Zupa, que ele vai querer inventar o mínimo possível com o Vanderlan. Mas a escalação do Vanderlan acho que impacta diretamente no jogador que vai atuar do lado dele, mais à frente, né? À frente dele. Então, meio campo, Aníbal, se tiver condição de jogo, acho que vai para o jogo. Aníbal Moreno ou Emiliano Martinez. Ao lado dele... Imagino que vá o Richard Rios. Na direita, o Estevão, o Alan sai. Eu acho que o Alan sai nesse momento. O Maurício, do lado esquerdo, o Facundo Torres, muito mais pela preocupação na recomposição defensiva, porque o Vanderlan, ele é um jogador que sobe bastante. Do lado direito também existe a dúvida, né? No Chelsea, porque está sem o Caicedo, então talvez o Reece James faça a volância, né? Como o Bubu gosta muito de dizer. Então, vai depender de quem é o lateral direito. Pode ser ou o Reece James ou o Malo Augusto. Eu imagino que vá o Facundo Torres ali para... Porque
que é um jogador que baixa bastante no momento defensivo para até mesmo marcar o Pedro Neto, às vezes até mesmo dobrar a marcação, dependendo se o lateral do Chelsea vai descer ou não. E à frente, eu colocaria o Vitor Roque, muito apoiado no que fez o Flamengo contra o próprio Chelsea, que foi marcar a saída de bola, marcar pressão, subir. A gente viu que o Chelsea ficou desconfortável em vários e vários momentos. E o Flaco Lopes, por mais que possa exercer essa função, não faz com a mesma qualidade que faz o Vitor Roque. Você não acha que ele pode puxar o Martínez para fazer um terceiro zagueiro, uma linha de 5, com essa mesma escalação que você disse, e fechar um 5-4-1 por causa da recomposição do... Pode aí saca o Aníbal e coloca o Emi Martínez entre... Eu acho que faz sentido. Eu acho que faz bastante sentido. Poderia, sim. Poderia. Posso fazer uma pergunta pro Zupac, que é muito pertinente? Vamos ver. Se for pertinente, você não faz mais nenhuma pergunta. Ela já perde um pouco. Eu faço a pergunta, o Zupac responde e depois vocês julgam se a pergunta foi pertinente ou não. Vai. Ok? Combinado? Todo mundo? Ok. Beleza. Ok. Seguinte. Zupac, tudo bom? Rodrigo Bueno, do canal Pedro Ivo Almeida, Pia TV. Prazer falar com você, Zupac. É o seguinte, o Flamengo venceu o Chelsea numa situação que estava muito quente, muito calor, que é favorável aos sul-americanos, não tanto aos europeus, e havia uma torcida muito grande do Flamengo. O Flamengo jogou em casa, praticamente, contra o Chelsea. Para essa partida, o Chelsea vai enfrentar um Palmeiras. Eu queria saber se a temperatura vai ser muito mais amena, talvez seja, e talvez não tenha tanta pressão, não tenha tantos torcedores palmeirenses no jogo contra o Chelsea. Muitos já voltaram, né? Faz aquele pacote na fase de grupos, volta. E então o ambiente, a atmosfera no jogo vai ser, digamos assim, menos hostil para o Chelsea do que foi aquela contra o Flamengo? Você pode me responder, por favor, Zupac? Tudo bem, Rodrigo? Prazer falar com você. Assim, em relação ao horário, de fato, e a temperatura meteorológica mesmo falando, vai estar menos. O jogo é 9 horas da noite aqui, né? 10 da noite do Brasil. É a hora que anoitece, né? Então até umas 8h30, 8h40 tá dia, vai anoitecendo perto das 9 da noite. Tá quente e vai estar abafado, mas nada que se compare ao que tá agora, por exemplo, que são 1h da tarde quase, ao que foi o Flamengo e Chelsea, se eu não me engano, foi 2 da tarde, né? 2 da tarde, horário local, Flamengo e Chelsea. Estava muito quente mesmo, acho que foi aqui na Filadélfia mesmo. Então, em relação à temperatura, num comparativo direto, vai estar mais ameno, o que não quer dizer que vai estar gostosinho, vai estar só mais ameno. Em relação ao estádio, vai ter menos gente, né? Acho que deu 50 mil, né? Eu acho, por aí, no Flamengo e Chelsea. Vai ter menos gente, porque, de fato, fase final, quartas de final, tem menos gente do que fase de grupos, mas vai ter mais palmeirense, indubitavelmente. Vai ter muito palmeirense, coisa de 20 e tantos mil, imagino, uns 20 mil palmeirenses talvez, 15, 20 mil palmeirenses talvez, e eles estão fazendo muito barulho. Então acho que vai ser um ambiente hostil para o Chelsea, talvez numericamente não tão hostil como foi o jogo da fase de grupos, e vai estar quente, mas seguramente não tão quente quanto esteve no jogo contra o Flamengo na fase de grupos. Rodrigo, prazer falar com você, parabéns pelo trabalho aí, um abraço. Muito obrigado, Zupac, parabéns pelo trabalho. Foi uma pergunta pertinente. Em algum momento eu pensei em cornetar, mas eu acho que você... Muito obrigado. Você tem realmente uma boa observação em relação a esse ambiente. Família, essas foram as notícias então de hoje do Verdão. Cara, finalmente chegou sexta-feira, dia de palestra, e o Verdão vem se preparando aí forte durante essa semana, durante a vitória contra o Botafogo, né? Desde segunda-feira, Palmeiras preparando aí boas surpresas aí com o Abel, mexendo as peças ali, né, cara? Tendo em vista que vai precisar mexer por conta dos desfalques. Então, é uma surpresa aí ainda. Como vai ser a escalação do Verdão, a gente já tem algumas pistas, né, que a gente pôde ver aqui durante essa semana aí, nos programas que a gente acompanhou aqui no canal, beleza? Então é isso, família. Eu acredito que ele não vai inventar muito, né? Vai sim com o Giai, Bruno Fux, Mikael e Vanderlan. Não tem como ele querer inventar mais do que isso, querer inverter o Mike e jogar na esquerda, como ele já fez outras vezes. É uma competição que não dá tempo para você errar, né, cara? Você tem que começar já acertando. Então, faz o básico, faz o arroz e feijão, que acredito que vai dar tudo certo. E no mais é isso, cara. Eu só entraria com o Felipe Anderson sim, cara, no lugar do Alan. Deixaria o Alan para segundo tempo. Porque o Alan ele é mais rápido, mais explosivo, tem mais drible. Então, pegar os laterais ali do Chelsea cansados, acho que seria uma boa para o Alan. Paulinho é aquilo que a gente já sabe, né? Paulinho entra só no segundo tempo, podendo jogar 30, 40 minutos. E é isso, família. O Verdão tá preparado, o Verdão tá focado.
E a gente trouxe aqui todos os preparativos durante essa semana para vocês ficarem por dentro de tudo do Palmeiras, beleza? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like aí para não perder nenhum vídeo aqui do canal, que a gente vai trazer um pós-jogo completão também, se Deus quiser, com a vitória e classificação do Palmeiras, beleza? Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição, fechou? Então é isso, família. Até o próximo vídeo. Avante palestra, os porco é louco. É nóis.